Boa noite, Annelise. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem. Então Tirando o frio, tá bom. é mesmo, né? Eu tô aqui com uma cobertinha, não posso nem abrir o vídeo. Eu também. Eu não vou nem ousar em abrir esse vídeo hoje, porque olha, tá muito frio. Tá muito frio, virou tempo de uma hora para outra. Hoje eu falei lá na escola que eu faço estágio, eu falei, nossa, vou trazer um aquecedor no frio e uma cobertinha. E você sabe que prédio de escola é muito gelado, né? Nossa, professor, Deus me livre. Tem que deixar tudo aberto para ter acesso aos alunos, aí a gente morre de frio. É verdade, verdade. Daqui a pouquinho a gente começa. Tá joia, então. Gente, que aula animada, hein? Quantas pessoas? O que foi, Gabriele? Quantas pessoas na aula, né, professor? É mesmo. O pessoal tá, Ocupada. o pessoal tá demorando. Tá cedo ainda, daqui a pouco elas vêm, tá tudo com as loucas. Exatamente, tudo de uma vez. Eu fico aqui que nem um doido, admitindo, admitindo, admitindo. Tudo maluco. Daqui a pouco eu estou no grupo É. já. Annelise. Annelise, Professor, eu já vou compartilhar a tela enquanto as meninas entram, tá? tá joia.
Bom, pessoal, já são 19h10, então eu penso que a gente já pode começar a nossa aula. Então, na aula de hoje, a ideia é trabalhar os reflexos, né, do projeto político-pedagógico na gestão escolar. Então, vocês vão perceber que eu trouxe para vocês aqui diversos autores, né, extremamente relevantes para que vocês compreendam a contribuição desses autores em relação ao projeto político-pedagógico e em relação aos seus reflexos na gestão escolar, pensando no momento atual, inclusive. E é interessante, pessoal, que todos vocês consigam compreender, né, a ideia de cada um desses autores, desses vários autores que eu trago aqui na aula, que são questões extremamente relevantes para concurso público, né? Então, daqui a pouco, todos vocês estarão prestando concurso público e o posicionamento de cada um desses autores é de extrema importância para cada um de vocês. Afinal, é em cima desses autores, né, que se elaboram as questões de concurso público, né? Então, vamos lá. Nós pensamos que o que move, né, a escola é o projeto político-pedagógico e também sabemos que isso é uma determinação da Lei 9394 de 96. Né? Então, a partir da publicação da LDB, da atual LDB, é que o PPP ele se tornou viga mestra, né, de sustentação em todas as escolas de território nacional. Né? Então, vamos entender qual é a importância, né, a relevância da construção desse projeto pedagógico e quais são os reflexos dele na gestão escolar. Afinal, nós precisamos entender a gestão do projeto educativo, né? Seria como é que nós vamos fazer esse projeto político-pedagógico acontecer de fato, né, no interior das escolas. Então, vamos lá. Eu estou ainda admitindo aqui pessoas para a gente poder começar efetivamente. Então, vamos lá. Então, o projeto político-pedagógico, né, obviamente, é um instrumento de gestão escolar, e se ele é um instrumento de gestão escolar, ele possui uma direção política. Quando nós falamos de direção política, nós estamos falando de medidas que são construídas dentro de uma escola à luz da lei, né? Então, quando nós nos referimos a uma política, nós estamos falando da legislação que determina o funcionamento das escolas. Então, se o projeto político-pedagógico ele determina uma direção política, subentende-se que a gestão escolar ela precisa obedecer a esses critérios legais, né? Então, todas as ações elas são intencionadas, né, com base numa determinada legislação e tem um sentido definido, né, e a finalidade maior, né, obviamente, é a educação, né, e como esse processo educacional precisa ocorrer, né? Então, a opinião, às vezes, elas precisam ser discutidas. Por quê? Porque essas opiniões elas precisam ser respeitadas, mas também precisam atender a essa direção política, né? A essa legislação. E esse projeto político-pedagógico, ele propõe sempre a melhoria daquilo que a escola pretende ser lá na frente, né? No futuro. Então, é óbvio, né, que a escola ela não pode ficar sempre do mesmo jeito. Ela precisa pensar em mudanças de mentalidade, né? Principalmente quando se trata de uma escola pública, por exemplo,
onde é a conquista, né, de uma comunidade, e ela não pode funcionar mais como um aparelho simplesmente burocrático do Estado. Ela precisa atender às reais necessidades dessa população. E é óbvio que quando o propósito é esse, e é o propósito político, implica, né, numa renovação total da escola, o tempo todo. Então, é importante compreender a escola como um movimento, né, político que se faz cumprir a partir da organização do projeto político-pedagógico. Então, a abordagem do projeto político-pedagógico, como organização do trabalho da escola como um todo, obviamente que está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita. Então, a gente está falando aqui do posicionamento de uma determinação da Constituição de 1988 e também salientar que a LDB ela traz esses princípios constitucionais, né, trazendo a ideia de uma escola democrática, pública, né, e gratuita. Então, todos têm igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. E essa escola ela precisa oferecer qualidade, né, por meio de uma gestão democrática. Há a necessidade da liberdade de expressão e de posicionamento e a valorização do magistério, né? E isso é fato, né? Então, quando a gente fala da valorização do magistério, nós estamos falando da formação continuada, né, dos docentes. Nós estamos falando da praxis pedagógica, nós estamos falando do respeito, né, pelo docente, nós estamos falando do plano de carreira docente, né, que precisa estar constantemente sendo lembrado, né, na questão do exercício do magistério. Então, a gestão educacional ela é vista, né, na atualidade como um importante fator para a qualificação da educação básica. Então, uma escola que tem um corpo gestor, né, qualificado, com competências e habilidades necessárias para fazer essa gestão, é uma escola que possivelmente vai atender aos resultados e às determinações de uma educação que hoje está sujeita a diferentes tipos, né, de avaliações. Então, de acordo com Borgnon, que é um autor aqui, e Gracindo, a gestão educacional se constitui em um processo político-administrativo contextualizado. O que significa isso, gente? Processo político administrativo especializado e contextualizado. O contexto tem uma relação muito forte com as necessidades dos alunos, né, e da comunidade externa. Então, nós não podemos fazer a gestão escolar sem pensar nas reais necessidades de cada um dos nossos alunos, né? Nós estamos pensando no individual e no coletivo, e também pensando numa comunidade externa. E esse processo, ele se dá pela prática social da educação, né? E como que essa prática ela precisa acontecer? Ela precisa acontecer de uma forma organizada, orientada e viabilizada. Então, o que significa isso? Que nós não podemos simplesmente deixar aquele projeto pedagógico construído no papel, né? Todas aquelas ações que nós ali planejamos e ali discutimos e documentamos, elas precisam ir para o plano operacional, elas precisam ser viabilizadas. Então, pensando na esfera normativa, a gestão democrática, ela consolida essa concepção de gestão, né? E a partir do momento que isso
precisa ser consolidado, é claro que está nos compêndios, né, da LDB e também nos compêndios da Constituição Federal de 1988. E é claro que isso foi uma conquista, né, obtida pelo plano institucional, né, que foi a inscrição do princípio da gestão democrática da escola pública na Constituição Federal de 88. Então, graças a diversos movimentos, né, de agentes sociais e de educadores de uma forma geral, consolidar essa questão da gestão democrática na Constituição de 88, podemos dizer que foi uma grande conquista. Afinal, nós estamos falando de uma escola pós-ditadura militar, né, que caminhava de uma forma completamente diferente. Então, hoje, não assumir uma gestão democrática, participativa e colaborativa seria um grande retrocesso, né, da educação brasileira. E, obviamente, estaríamos aí em contrariedade ao que estabelece a Constituição de 1988. Professora, Oi? que elas estavam falando no grupo. Quem? Não entendi. Para admitir. Eu estou admitindo todo mundo aqui. Não tem ninguém para eu admitir. Quem está querendo entrar, eu estou admitindo aqui, Annelise. Não tem ninguém na fila no momento. Tá. Então deve ter caído, era a Luana. Ah, então, provavelmente. Tá? A hora que ela entrar aqui de novo, eu admito. Bom, então vamos lá. Nas palavras de Veiga, né, o projeto político-pedagógico, ele é uma ação intencional. Quando a gente fala que o projeto político-pedagógico é uma ação intencional, significa que nós estamos falando de ações planejadas, discutidas com a equipe escolar, né? E quando a gente fala de uma ação intencional, nós falamos de um sentido explícito e compromisso definido coletivamente, porque se foi discutido pela equipe escolar e por toda a comunidade, nós estamos falando de um compromisso coletivo, né? E que deve ter em vista a definição de ações educativas e as características necessárias a uma escola que cumpra os seus propósitos e intencionalidade. Então, pessoal, é muito importante que a escola socialize o projeto político-pedagógico com toda a comunidade escolar e que a comunidade perceba o cumprimento daquilo que foi escrito. Eu falo que o maior problema das escolas hoje é ter um projeto político-pedagógico, né, porque é obrigado pela própria legislação, mas ficar na gaveta e não tornar esse documento o documento norteador da ação pedagógica e que a comunidade perceba o cumprimento ipsis literis do que está ali discutido, planejado, de uma forma ampla, é como se as escolas perdessem um pouco da sua moral, né? Então, esse projeto, eu sei que todos vocês daqui a pouco estão sendo formados, vão atuar na gestão pedagógica, ou como professores, ou como gestores, né, de uma escola, não cometam e não incorram nessa situação de pegar esse documento pronto de algum lugar, colocar na gaveta e não torná-lo público, né, e fazer valer o seu cumprimento. Então, o projeto, ele deve ser parte do cotidiano da escola, né, a partir do cotidiano escolar. Então, ele precisa fazer parte do cotidiano específico da escola. Ele precisa ser considerado e vivenciado em todos os momentos, né, por todos que fazem parte da comunidade escolar e da equipe escolar, né? E esses processos educativos, eles precisam ser, inclusive, acompanhados e avaliados, né, por todos os membros que compõem o corpo escolar, né? Quando a gente fala de equipe escolar, nós estamos falando da gestão, estamos falando dos docentes e funcionários, equipe técnica administrativa. E quando nós falamos em comunidade escolar, nós estamos falando
também de todos os alunos e da comunidade externa, né? Então, não podemos pegar esse documento e simplesmente engavetá-lo. Nós precisamos fazer valer o que está escrito nele, né? Porque com isso nós estaríamos respeitando uma discussão coletiva, né? E fazendo jus a uma gestão democrática, colaborativa e participativa, né? Além de atender à legislação, não só a LDB, mas os princípios, né, da Constituição Federal de 1988. Então, obviamente que o projeto político-pedagógico, ele não é algo esgotável e nem inalcançável, né? Ele precisa ser revisto e trabalhado o tempo todo. Então, pessoal, não há necessidade, de repente, de esperar um ano para fazer as devidas alterações a um projeto político-pedagógico. Sempre que vocês perceberem algum resultado que não atende os reais objetivos da aprendizagem, é importante que esse projeto seja revisto, discutido novamente, principalmente nas reuniões formativas. Então, quais são as reuniões formativas que fazem com que o projeto aconteça? Nós estamos falando do conselho de classe série, nós estamos falando do conselho de escola, nós estamos falando dos grêmios estudantis, nós estamos falando das associações de pais e mestres, nós estamos falando de todas as instituições auxiliares da escola, né, que têm por representatividade membros da comunidade, docentes, funcionários, alunos e assim por diante, né? Nós estamos falando daqueles colegiados extremamente relevantes para que aconteça a gestão participativa e democrática. Então, sempre que há uma reunião pedagógica, sempre que se discute as questões da aprendizagem, sempre que nós precisamos tomar alguma decisão, há que se valer dessas reuniões formativas. Então, assim que a LDB foi publicada, nós não chamamos mais reunião de conselho, nós usamos o termo reunião formativa e participativa, né? De conselho de classe série, de conselho de escola, de grêmio estudantil, de APM e demais reuniões que a escola, de repente, possa vir a desenvolver. Então, isso é muito importante que vocês não esqueçam, tá? Nós chamamos de reuniões participativas e formativas, tá? Desses colegiados, por determinação da própria LDB. E então esse projeto político-pedagógico ele tem que conter propostas com possível realização, que deve sofrer constantes revisões. Ele não é fixo, né? Ele tem que ter flexibilidade. E toda a equipe escolar e comunidade escolar tem e deve fazer avaliações dos diferentes segmentos da escola, né? Só assim esse PPP ele se torna vivo e real no contexto escolar. Então é necessário conhecer as necessidades da comunidade, né? E para isso vocês precisam ter diálogo, né, com a comunidade, para que estas propostas formuladas, né, por meio dessas discussões, nessas reuniões participativas e formativas, possam ser implementadas na escola. Então, o autor diz aqui que o problema maior não está em fazer mudanças, mas em sustentá-las, né? Então, a escola ela costuma ter uma cultura construída, né? E que, de repente, a mudança é algo muito difícil, porque cria-se uma resistência muito grande por parte da comunidade interna e externa. Mas hoje isso é inadmissível, tá? A escola ela precisa inovar, ela precisa fazer melhor aquilo que ela costuma fazer muito bem. E o projeto político-pedagógico ele precisa estar prevendo, né, essas mudanças
e sustentar essas mudanças em prol da expansão, da qualificação e da melhoria, né, do ensino. Então, Veiga, ele pondera que pelo menos 7 elementos básicos podem ser apontados no projeto político-pedagógico. Vamos lá, vamos ver quais são eles. As finalidades da escola é uma questão. A estrutura organizacional é uma outra questão. Depois eu vou mandar esse material para vocês. Então, vocês estão construindo lá o PPP, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tá vendo esse slide que eu estou mostrando para vocês? Então, vocês precisam contemplar esses elementos básicos no PPP que vocês estão construindo. Então, se possível, anotem aí, depois eu vou mandar no e-mail da Anelisa para ela socializar com todo mundo, mas é importante que vocês prestem bastante atenção. Se na construção do projeto educativo de vocês não tiver apontado as finalidades da escola, a estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as relações de trabalho e a avaliação, o PPP de vocês está errado. Vocês entenderam, pessoal, o que eu falei? Sim, Pro. Sim, professor. Sim. Perfeito. Então, já marca, faz um marca-texto aí, né, nesses itens. Muito provavelmente, pelo que vocês encaminharam para mim até agora, vocês estão contemplando isso, direta ou indiretamente. Mas é legal que fique bem claro na construção do PPP quais são as finalidades da escola, né? O que vocês pretendem nessa escola? Eu falo que isso é o maior propósito, são os objetivos, né, das ações que vocês pretendem implementar na escola. Qual é a estrutura da escola de vocês, né? Aqui vocês podem falar, inclusive, de prédio, de sala, de ambientes pedagógicos, de aquisição de acervo de livro, de software, hardware, né? Quantidade de funcionários, enfim, tudo que a escola tem de estrutura organizacional tem que aparecer aí. O currículo, né? Vocês têm um currículo oficial, né? No caso da escola pública, ela segue o currículo oficial do Estado de São Paulo, se for uma escola estadual. Se for uma escola municipal, ela segue o currículo municipal, né? E se for uma escola privada, particular, ela também tem a organização e a discussão do seu currículo com base na matriz curricular determinada por lei, tá? Então, vocês precisam olhar bem lá o que é base nacional comum, o que é parte diversificada, né? O que é que precisa ser atendido, esse currículo ele precisa respeitar que tipo de formação. Nesse momento, nós estamos falando muito de disciplinas eletivas, de projeto de vida, de tecnologia, né? Então, tem que dar uma lidinha aí na BNCC, né, para entender bem esse currículo, né? O tempo escolar seria se é uma escola integral, se ela é uma escola que oferece vários segmentos, qual é o horário de funcionamento, se ela tem período noturno, se ela não tem, enfim. O processo de decisão, obviamente que aqui, nesse processo de decisão, vocês vão colocar todos os colegiados que eu acabei de explicar, né, os conselhos que a escola precisa ter, né? Mesmo sendo uma escola privada, ela tem que ter vários colegiados, o conselho de classe série, o conselho de escola, ela pode ter sim uma associação de pais, ela precisa ter grêmio, né? Assim como uma escola pública, tá? E é óbvio que são essas reuniões por esses colegiados que vão, de uma forma democrática, colaborativa e participativa, participarem do processo de decisão da escola. Nunca, né, por meio de uma gestão centralizadora, porque isso é ilegal, né? A gestão ela não pode mais decidir sozinha, como a gente tem percebido aí numa porção de escola. Como são as relações interpessoais? Como são as relações de trabalho
né, entre gestão e docentes, entre gestão, docentes e equipe técnica administrativa, o atendimento à comunidade, qual é a filosofia, a missão da escola, de que maneira a escola trabalha essas relações. Como se dá as relações interpessoais, as relações intrapessoal, as relações interartificiais, né? Qual o benefício que a tecnologia pode trazer nessas relações de trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos aí um problema sério, né, de comunicação e a gente está fazendo uso de relações interartificiais, né? Algo que poucas pessoas imaginou que a gente ia fazer com constante uso, mas não só com os alunos, né, mas com a comunidade e com a sociedade, né, de uma forma geral. Então, segundo a autora, né, que é Veiga, a edificação ou a reelaboração do PPP, gente, deve partir de princípios de igualdade, qualidade, liberdade e, mais precisamente, a gestão democrática e a valorização do magistério, como também toda aquela reflexão que nós fizemos até agora sobre o PPP. Tudo bem até aí, crianças? Tudo bem, prof. Hoje eu estou falando mais do que... Sim, professor. Então, tá bom. Aliás, a Sandra está na Ela sala? tá ótimo. A Sandra está aí com a gente? Dá uma olhada, porque ela fica quietinha, né? Tá não. Ela não está? Achei estranho, ontem ela também não entrou, deve estar com muita coisa. Não, eu admiti a Sandra aqui. Eu acho que ela está só ouvindo aí de bituca. Sandra, Vamos ver. Olha só, tá eu nada. não está, não. Eu acho que ela entrou, olhou um pouquinho, não quis atrapalhar e saiu. Deixa eu convidar ela aqui, vamos ver se ela vem. Professora, eu copiei os... Não sei como eu consegui copiar os slides. Ah, que legal! Jura? Da aula? Foi, eu tô pelo celular, né? Ah, Tá mostrando o número de slides e aí dá pra passar. Eu fui dando print screen. Ai, que legal. Mas depois eu mando para você, Analisa, tudo isso. Não precisa ter esse trabalho, não, mulher. Eu mando tudo isso aí no teu e-mail, depois você manda para os alunos. É o imperativo. Não, já joguei. O que eu tinha, já joguei. Tá bom, então. Então, vamos lá. A Annelise é ligeira, professora. Ela já tá jogando tudo no grupo. Ah, tá certo. Eu não sei o que seria de mim sem vocês aí. Eu, hein? Vocês me ajudam muito. Eu falo que se todo professor tivesse uma turma igual eu tenho, assim, de pedagogia, tava ótimo. Depois o pessoal fica implicando com a gente na faculdade. Imagina. Mal sabem eles que a gente faz a faculdade acontecer. Essa é a verdade. Com certeza. Né? Eu falo que a gente dá movimento, dá vida. Pode ter certeza que está todo mundo sentindo falta da gente lá. Ah, com certeza. Né? Então vamos lá, gente. Vamos continuar que não falta muito, não. Então, para Veiga, né, a construção do PPP requer continuidade de ações. Quando a gente fala de descentralização, é tirar mesmo, né, essa responsabilidade total de diretor, vice-diretor, coordenador. É claro que eles fazem com que tudo isso aconteça, mas precisa ter o envolvimento de todos. Então, quando a gente fala de uma gestão descentralizada, a gente está falando que as decisões não podem ser todas tomadas só pela direção da escola e pela coordenação, sabe? Aquele tal de trio gestor. O trio gestor, ele faz com que a máquina funcione, mas ele é responsável pela democratização do processo de tomada de decisões, né? E ele também é responsável pela instalação de um processo coletivo, né, de avaliação do todo complexo que é uma escola, de uma forma emancipatória, né, dando liberdade para que as pessoas se posicionem e critiquem, né? A crítica é aquela que vem com argumento, e claro que sempre com uma proposta de melhoria. Crítica pela crítica, sem algo para contribuir, você perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Então, esse é o grande problema nas escolas, né? As pessoas falam muito, mas não trazem nada
melhor do que aquilo que está sendo posto. Então, quando a gente fala de uma gestão democrática, participativa, significa que existe um compromisso de todos, né, dentro da escola, e todos que dentro da escola precisam trazer contribuições, né? Então, o que mostra que a participação e o comprometimento dos envolvidos em sua elaboração é de suma importância, né, para o processo educativo. Então, se a gente tem uma escola onde todos participam, muito provavelmente é uma escola de sucesso. E também uma escola que traduz os princípios democráticos, né, de gestão e das relações que a escola precisa ter para aniquilar, né, aquela coisa da competitividade, aquela postura autoritária, aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é muito corporativo, né? Então a gente precisa aí ser permeado, né, por facilitar a ação pedagógica com a participação de todos. Então, a autonomia da escola, isso é uma determinação da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, né? Isso está lá na LDB e ela normatiza, né, essa autonomia e, obviamente, isso é tarefa da escola e dos profissionais, né? E como é que isso acontece? A autonomia ela só existe a partir da construção do projeto político-pedagógico. Mas é preciso tomar cuidado, tá, gente? Para que a escola não perca jamais a dimensão coletiva, né? Então, não bastam 3 pessoas fazer esse documento, como a gente vê por aí. Esse documento ele precisa ser construído, né, com a participação de todos. E hoje há a necessidade de fazer os registros, né, dessas evidências de que a coletividade participou da construção do PPP. Então, todas as reuniões onde se discute o PPP precisam ser gravadas, precisam ser filmadas, precisa ter atas de registro de tudo isso, e a gestão democrática, ela arquiva tudo isso para apresentar aos seus superiores imediatos sempre que necessário. Então, muitas vezes o conceito de autonomia, ele não é visto da maneira correta, né? E isso acaba levando as escolas a construir isso de uma forma isolada, né? A autonomia não é independência e isolamento. A autonomia é a propriedade de cumprir com as normas, regras e leis de acordo com as necessidades individuais e coletivas de cada escola. Então, de acordo com Macedo, né, na construção desse projeto, quanto maior são as trocas de energia, informação e matéria, maior é a sua riqueza. E também as evidências, né? Quanto maior são as evidências, mais a gente consegue provar a legitimidade do PPP. Né? E às vezes pode-se correr o risco de algumas propostas não darem certo, obviamente é um projeto, né? Mas, como eu disse, o projeto ele é flexível e a gente precisa estar sempre atento nessas ações que possivelmente não darão certo para revê-las e provocar aí a mudança, né? E a construção de uma nova realidade que supere a presente é a busca de algo melhor, sempre. Então, aqui nós estamos falando da inovação, né? Inovar é fazer melhor aquilo que a gente já faz muito bem ou realmente substituir aquilo que não deu certo. E a escola ela se mantém viva, né, com esse movimento. Nós chamamos isso de living knowledge, né? Esse termo em inglês significa conhecimento vivo. O living knowledge é o conhecimento vivo. Então, Moacir Gadotti, ele coloca o seguinte, olha que legal. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para se arriscar-se e atravessar um período de instabilidade e buscar nova instabilidade em função da promessa de cada projeto, que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Então, nesta perspectiva, o diálogo, a comunicação, a interação por meio de estudos e reuniões
são fatores preponderantes para o intercâmbio de experiências vivenciadas e integração entre os envolvidos, firmando-se real compromisso de trabalhar a realidade existente em prol do crescimento, né, da edificação e implementação da realidade desejada. Então, se a escola é boa, é porque a comunidade como um todo fez uso de uma energia coercitiva, de uma força coercitiva, para que ela seja boa. Se a escola não é boa, significa que esse projeto não está obedecendo, né, essas contribuições, essa discussão, esse respeito à coletividade. Toda escola, gente, que se projeta a partir do envolvimento da coletividade, ela se transforma, né? E eu falo isso por experiência própria, por ser um profissional da educação há muitos anos e acostumado a fazer o projeto político-pedagógico, não só elaborá-lo, mas também fazê-lo acontecer. Então, o PPP não se constitui na simples produção de um documento, como eu já falei, né? Mas na consolidação de um processo constante, né? De ação, reflexão, ação, que requer esforço conjunto e vontade política do coletivo, né? Como diz o autor aqui, Azevedo. Então, o PPP ele define uma política educacional da escola. Então, cada escola tem a sua política educacional? Com certeza, pessoal. É aí que está a autonomia, né? E é claro que essa escola, ela tem autonomia, ela tem a sua política educacional, mas ela possui, ao mesmo tempo, um desempenho globalizador, né? Porque ela segue uma lei federal, a Constituição, né? E é claro que quando é um desempenho globalizador, a gente busca superar tanto as particularidades inseridas na sua organização, quanto a fragmentação do saber. Por isso que a gente tem um currículo, né, que atende um requisito legal, para que cada escola não faça de um jeito onde, se um aluno sair dali e ir para outro, ele não sabe que lugar que ele está pisando, né? Existe um princípio, né, norteador de todas as escolas, né? Então, esse trabalho é o trabalho realizado na escola, proposto pelo coletivo escolar, e ele deve ser apresentado para apreciação final, apresentado para toda a comunidade e para os órgãos oficiais, tá? E essa política ela deve estar expressa em projetos inovadores. O que é inovação? É fazer melhor aquilo que a gente já faz muito bem. Então, o projeto ele precisa mostrar sempre algo melhor, né, a cada vez que a gente elabora a ação, né? E sempre criar novas formas de participação, né, e permitir a expansão, né, de iniciativas que integrem a escola e sociedade, porque às vezes a escola está lá isolada, né? E ela não consegue integrar a comunidade. Então, conforme todos esses autores aqui citados, o projeto político-pedagógico ele não é um simples documento como prova de cumprimento de tarefas burocráticas, mas ele deve ser construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos como um processo educativo da escola. Então, ele é a proposta política a ser cumprida, né, em todas as escolas. Ele deve propor, obviamente, que por meio da dialogicidade, né, do diálogo, a organização do trabalho pedagógico, sempre pensando em transformar essa escola para melhor futuramente. O projeto ele tem de ser organizado com base nos protagonistas do processo, que são os nossos alunos, e ele não pode ser algo inalcançável, né? A gente trabalha com realidade, não com ideais, né? O ideal seria... Não, a gente trabalha com aquilo que é real, por isso que cada escola tem a sua particularidade, os seus interesses, as suas necessidades, né? Nem toda escola possui a mesma caracterização de clientela, as mesmas necessidades. Então, obviamente que dentro do projeto político-pedagógico
tem que se conter propostas que estejam ao alcance de todos, né? E que possam realmente ser realizadas para não gerar, né, pessoal, a frustração. Porque tem muitas escolas que se frustram porque estabelece ações que não vai conseguir alcançar, né? A gente precisa pensar simples, mas pensar naquilo que de fato a escola esteja ali pronta para poder dar conta, né? E é claro que sempre está revisando isso em benefício da própria escola. Então, para concluir, né, toda essa nossa fala, a educação ela tem em vista o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania. Não vamos esquecer o conceito de cidadania. Cidadania é a garantia dos direitos civis, políticos e sociais, certo? Então, esse é o propósito maior da LDB. Esse é o propósito maior que está escrito lá na Constituição de 88. A escola, por meio dos profissionais da educação, precisa exercitar a cidadania. O que significa isso? Que nós precisamos garantir os direitos civis, políticos e sociais de todos aqueles alunos que ali estão, né? Nós precisamos também garantir isso de todos os docentes que ali estão. Precisamos garantir isso da comunidade que depende daquela escola. Ou seja, é um trabalho muito árduo, né, para todos os educadores. Então, nesse processo de formação em pedagogia, é importante que cada um de vocês saibam do que vem pela frente e da responsabilidade que cada um de vocês vão ter, né, escolhendo essa profissão, né? Principalmente se vocês forem assumir gestão escolar. E eu sei que nessa turma muitos têm perfil, né, para gestão escolar. Então, é importantíssimo, né, para garantir esse exercício de cidadania, nós precisamos pensar que a gente garante a cidadania através da formação comum indispensável, né, para o exercício da cidadania e dos meios para o progresso, no trabalho e estudos posteriores, da compreensão dos direitos e deveres individuais e coletivos do cidadão, do Estado, da família e dos grupos que compõem a comunidade. Então, aqui, pessoal, vocês têm obrigação de conhecer a Constituição de 88, de conhecer a LDB, as leis orgânicas de município, o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações que geram a responsabilidade, que giram em torno da escola, do desenvolvimento integral do indivíduo e da sua participação na obra do bem comum. Então, não é só ir lá e dar conteúdo. Quando a gente fala do desenvolvimento integral, nós estamos falando de formar um ser humano capaz de terminar a sua graduação, né, a sua formação, e lá fora, quando não estiver mais próximo de professor nenhum, ele possa caminhar com autonomia e responsabilidade, né, em prol do bem comum. Da compreensão de cultivar vem aqui de cultura, a cultura do respeito aos direitos e deveres da pessoa humana, os ideais de convivência entre as pessoas e de coexistência entre as nações, né? O que a gente quer dizer aqui? O respeito, né, entre uma cultura e outra no mundo globalizado, não se atentando para as diferenças de raça, de credos religiosos, político ou filosófico. Olha que coisa ampla que é tudo isso. Então, quando a gente constrói um projeto político-pedagógico, nós precisamos pensar nessa complexidade e, de repente, fazer, obviamente, uma inflexão, né? Olhar para cada um, para o interior, né, individual, e perceber o grande desafio que é ser educador no mundo, né? Não é nem só no nosso país, mas no mundo. Então, esse conteúdo ele é extremamente agradável de se ver, mas na hora de construir o PPP, colocar isso na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. Tá? Então, a gente termina por aqui, né, a apresentação, e eu abro a aula
para alguns comentários que se fizerem necessários. Podem ficar à vontade. Pode falar. É que eu vi aqui que você tirou o seu áudio, então, meu filho, eu já estou entendendo. Pode falar. O que vocês acharam do assunto? Vocês sabem que o mais importante aí é aqueles aspectos que eu falei, né? Vocês têm que olhar lá para ver se vocês estão contemplando todos eles. Tem muito. O PPP é bem complexo. Cada região. É verdade. Está cortando o seu áudio. Tá cortando um pouco o seu Tá áudio. com eco, Annelise, seu áudio. É. Porque eu tô no celular. Deixa eu ver se melhora. É que eu tava com Vivo da Agora Voz melhorou. no celular. Agora melhorou bem. Ah, tá. É que fica mais baixo para me ouvir, mas para falar fica melhor. Não, o conteúdo é maravilhoso para a gente estar indo na mão de terminar nosso projeto e ver como é complexo, né? Porque cada região, cada comunidade abrange uma questão que o PPP Muito tem que ser mais específica. focado. Por isso, Annelise, que na hora que vocês forem colocar lá no projeto de vocês, claro que o nosso é um simulado e tal, mas quando vocês forem construir isso na real, numa escola, a coisa mais importante, gente, é vocês fazerem a caracterização da clientela, né? Caracterizar as reais necessidades daquela comunidade que vocês provavelmente vão atuar. Então, por exemplo, às vezes vocês estão lá no bairro Jardim das Orquídeas, por exemplo. Tem 3, 4 escolas, mas ainda assim, embora esteja na mesma região, as comunidades que frequentam cada uma dessas escolas apresentam um diferencial, né? Então é importante que seja feita um grupo focal, que vocês conversem com cada um desses alunos, que façam avaliações diagnósticas, que façam rodas de conversa, que criem dinâmicas para sentir as reais necessidades dessas crianças. E depois, esse é um primeiro momento. Um segundo momento é vocês realmente reunir todos os pais, fazer aquelas reuniões assim bem informativa, distribuir questionários, sabe, para coletar o máximo possível de informação. Eu falo que a coisa mais difícil, pelo menos isso sempre foi para mim, em qualquer escola que um dia eu já passei, olha que eu já passei por muitas, em diferentes regiões, o mais difícil é você fazer o DSA, né, que é o Diagnóstico de Situação Atual. É você realmente caracterizar a clientela e a comunidade onde você está, porque é muito diferente do seu universo, do seu mundo, né, daquilo que você considera como necessidade. Porque eu, de repente, como gestor, eu não moro lá na comunidade, eu não vivo aquilo que eles vivem, é só o meu local de trabalho. Então, se eu não me apropriar realmente das reais necessidades daquela população, eu vou desenvolver um projeto que eu acredito, mas não um projeto real, né? Então, esse é o grande desafio. Os demais movimentos na construção do PPP, ele não é tão difícil. Eu falo que o mais difícil é vocês realmente caracterizar a clientela. Professor, eu senti realmente uma dificuldade em caracterização da comunidade. É difícil. O que deve conter exatamente? Tipo, a estrutura urbana? Primeiro, uma coisa importantíssima, o índice de desenvolvimento humano. Né? Geralmente vocês encontram isso em alguns documentos, até da própria prefeitura. Salário, qual é a renda familiar daquelas pessoas, que tipo de moradia elas têm, que tipo de consumo elas costumam ter, qual é a participação dos pais na formação dos filhos,
acompanhamento, estrutura familiar, né? Se todos ali da família estão numa vida regular ou se existe uma família extremamente desestruturada, se há consumo de álcool, drogas, se tem gente doente ou não na família, a idade das pessoas, sabe? São tantos itens para caracterizar uma clientela que vocês nem imaginam, sabe? Tem sim, hoje em dia, instrumentos para a gente fazer isso. Esses instrumentos vocês podem encontrar no censo, tá? Você pega o censo da cidade, vocês podem buscar o IBGE, vocês podem, de repente, procurar a organização não governamental do bairro, mas o mais preciso é realmente conversar com as pessoas, né? Fazer reunião com os pais e distribuir questionários para eles responderem, e com o tempo você vai atendendo às reais necessidades, vocês vão descobrindo toda a problemática da região. Eu levei assim uns 6 meses para realmente sentir o que era a comunidade onde eu estava pisando. Agora eu já sei, né, como é, mas a gente não sente às vezes isso de cara. Mas mesmo assim, eu usei de vários, né, instrumentos. No começo do ano agora, eu fiz reunião com a escola inteira, só para vocês terem noção. Eu fiz reunião com todos os docentes, eu fiz reunião com todos os funcionários, eu fiz reunião com grêmio estudantil, eu ouvi sala por sala, todos os alunos, né, perguntando que escola que eles desejam, que escola que eles gostariam de ter, qual era a percepção deles da escola que até então existia até ali, né? E a partir dessas reais necessidades é que eu construí o PPP. É difícil, é bem trabalhoso. Por isso que eu falo, tem que envolver todo mundo nessa construção, porque só o diretor, o vice, o coordenador não dá conta disso, né? A gente precisa envolver... totalmente diferente, né, professor? Porque você pensando assim, nossa, estou pensando numa comunidade de bairro. Depois você, por exemplo, São Bernardo, que é uma cidade dentro de várias cidades dentro dela. Verdade. Porque eu moro em bairro, mas trabalho no centro, nas 2 escolas, e eu vejo a realidade totalmente diferente. Não é, Annelise? É muito diferente. Parece que você está em outro lugar, não é isso? Então, até a questão do PPP sendo municipal, que tem a base que a prefeitura estipula, mas as realidades são diferentes. Aí depois você pula para particular, que então é uma realidade que ultrapassa, principalmente essa do lado da faculdade, que é fora da realidade. Sem dúvida, sem dúvida. E vocês, meninas, vocês precisam estar preparadas para fazer esse construto em qualquer uma dessas escolas, tá? Eu estou formando pedagogos para dar conta dessas diferentes realidades. Eu espero que isso esteja muito claro na cabecinha de vocês, tá? Vocês têm que estar preparados para trabalhar na mais distante das periferias, né? Com uma comunidade extremamente carente, mas vocês também precisam estar preparados para trabalhar na escola mais elitizada de todas. Eu falo que o pedagogo, ele precisa ter preparo para essas diferentes situações e para os diferentes cenários, tá? Vocês não podem arraigar a cultura de que todo mundo é um problema na educação, tá? Muito pelo contrário, né? Vocês precisam trabalhar que todos têm direito pela Constituição Federal de 88 e pelos princípios da 9394 de 96, pelo que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos, independente da estratificação social, têm direito ao conhecimento, né? Eles precisam ter a aprendizagem. Então, é claro que numa escola de periferia, às vezes as pessoas falam, vai ser mais difícil a aquisição do conhecimento. Às vezes não. Às vezes é muito mais tranquilo, de repente eles têm muito mais respeito por aqueles que estão mediando o conhecimento,
do que numa escola central, por exemplo, né? Onde a maioria dos alunos já tem a vida ganha, pais que sustentam, aquela coisa toda, né? Então, e às vezes não, às vezes também está numa escola central, onde os alunos são altamente dedicados, e de repente vocês têm lá na periferia um grupo, né, de crianças extremamente rebelde, de famílias extremamente desestruturadas e tudo mais, né? Mas o mais interessante de tudo isso, que independente do cenário, qualquer um desses cenários necessitam do pedagogo, né? E o pedagogo ele precisa estar feliz em qualquer uma dessas ambiências, né? Porque esse é o verdadeiro propósito da educação, né? Eu falo que a gente precisa se sentir útil, não importa em que lugar você está, né? A gente precisa fazer com que esse exercício de cidadania aconteça em quaisquer territorializações. Ô, Pro, Pode falar, meu anjo. na verdade, vendo por esse lado, o PPP, ele é igual o nosso voto, o voto que a gente dá aos prefeitos. Porque a gente dá o voto e a gente não corre, no caso, atrás para ver realmente aquele prefeito fez aquilo, como está em andamento. O PPP a gente dá a nossa opinião, só que a gente não revê as coisas, até mesmo a comunidade. A comunidade não vai lá e fala, olha, deixa eu ver o PPP da escola, deixa eu ver como que tá. Então, é uma coisa realmente, né, que tem que ser Olha, você falou mexido. extremamente importante. Você falou algo importantíssimo. Se a gente constrói isso e depois não há um acompanhamento, uma avaliação de tudo isso, esse PPP ele não é real. E a escola ela não se transforma. Eu falo que quando a escola ela tem uma sintonia das suas ações com o projeto político-pedagógico, vocês vão criando para aquela escola uma identidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha, para vocês terem uma noção, a minha escola, né, ela não tinha uma identidade. Sabe? Era simplesmente uma escola. As pessoas iam lá, davam as suas aulas, e pronto. Tá? Não tinha uma identidade. Hoje, a escola ela tem uma identidade. O PPP começou a dar um formato para a escola. Então, a comunidade sabe que naquela escola tem que ter disciplina, aquela escola o aluno estuda, naquela escola ninguém entra e sai mais cedo, naquela escola o professor falta, automaticamente tem um outro no lugar, né? Naquela escola, qualquer problema passa-se por uma mediação. Naquela escola, as regras elas são cumpridas. Então, as pessoas começam a perceber que a escola é um ambiente sério e digno de receber os filhos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no momento da matrícula, por exemplo, é uma fila gigantesca. As pessoas querem que o filho vá para lá, porque a escola ganhou uma identidade de espaço organizado onde a coisa acontece. Mesmo agora, né, com essa situação toda, se vocês entrarem na página da escola do Facebook, vocês podem entrar se quiser. Depois dá uma olhadinha. Chama a Maria Josefina Kumanflacker, a escola que eu sou diretor. Entra na página do Face para vocês verem. Tudo que vocês podem imaginar de informação, de material para o aluno, de Google Classroom, né? Todos os professores montaram Google Classroom, roteiro de aula para todas as disciplinas, todas as notícias que a comunidade precisa saber, como receber o kit, né, para poder estudar em casa. Entra lá que vocês vão ver tudo. A história da escola está construída ali naquela página. Não, isso, gente, é tornar o PPP político. Deu para vocês entenderem? Porque as pessoas olham, as pessoas entram naquela página, a sociedade pode entrar naquela página e ver o que a gente faz ali dentro, né? Então, todos vocês estão convidados para ver essa página. E aí vocês vão sentir o que é um PPP diante de tudo aquilo que a gente faz, mesmo num momento desses, que é um momento tão difícil, né? Vou olhar mesmo, porque eu estou tendo um problema na escola do meu filho. Entra, Nelise, entra lá Porque, assim, e olha.
pediu para a gente fazer um cadastro, e aí naquele espaço, os professores vão abrir suas salas do Google Class. Igual eu tô na escola de enfermagem. A gente presta atenção. Por que o aluno não está indo? O que está acontecendo? Professor, o que aconteceu? Meu filho totalmente se recusa a fazer. Ele tem as dificuldades dele e a teimosia também de adolescente. Professor, não tem atividade nenhuma. Eu não sei que Google Class que eles colocaram. Ah, tá errado isso. Não tem nada. Eu falei, amanhã de manhã eu vou lá na escola, porque eu falei, tá totalmente perdido no mundo, e assim, eu como mãe quero ajudar, mas eu escutei de uma professora que ela tem que ter contato com o aluno, não com o pai e com a mãe. Lógico que é com o aluno. O aluno é problema dela. E é isso mesmo, Annelise. Vocês têm que entrar, vocês têm que verificar, têm que acompanhar. Não só o aluno, mas os pais, né? A comunidade. Então, vocês anotaram o nome da escola? É Maria Josefina Kuhlmann Flacker. Tá? Entra no Facebook e olha lá para vocês verem. Tem um monte de coisa mesmo. Fiquem Professor, para navegar. Oi. e quando o professor entra em uma escola que a direção em si não tenha o PPP como base, vamos supor. É isso que eu falei para você, Marcela. Muitas escolas pegaram os PPPs prontos de algum lugar, colocou na gaveta. Isso está errado, né? Por exemplo, como que a gente vai colaborar com a comunidade se, por exemplo, a gente entra na escola, vê a dificuldade toda da comunidade e a gente vendo uma forma de colaborar para a melhoria disso e não tem parceria dentro da escola. É complicado. Exatamente. Aí a possibilidade é a seguinte: é de que você se proponha a participar de uma das instituições auxiliares, né, do conselho ou coisa do gênero, como professora, né? Que nesse momento acho que você, não sei, você já é professora da escola Não. ou é cara? Então, esse que é o problema. Quando vocês se tornarem docentes mesmo daquele espaço, vocês vão poder cobrar tudo isso, né? É o papel de cada um. Olha, eu gostaria de ver o PPP da escola, eu gostaria de saber o que está determinado ali para que a gente faça ou não. No momento de ATPC, cobrar realmente posicionamento, né? Então, é aquilo que eu falo. Se a escola ela traz no seu cotidiano específico o exercício do PPP, pode ter certeza que nenhum professor reclama, nenhum funcionário reclama, nenhum pai reclama. Quando as decisões elas são realmente coletivas e a escola ela funciona nesse sentido, gente, os problemas eles vão se dissolvendo. É impressionante. Enquanto a gestão não entender que por meio de uma gestão democrática e participativa diminui problema ao invés de criar problema, elas vão penar, porque tem muita gente ainda com essa mentalidade centralizadora de gestão. Isso é ilegal, porque se alguém realmente cobrar isso, né, e de que isso tem que ser tornado público, né, que esse PPP ele precisa ser de acesso de todo mundo, se vocês cobrarem isso legalmente na própria Secretaria de Educação, obviamente que esse gestor ele vai ser chamado, ele vai ter que dar conta disso, né? Então, para evitar esse tipo de transtorno, é melhor que a gente faça, né, do ambiente escolar realmente um ambiente de gestão democrática. Cumpra a lei, né? Essa é a questão. Uma amiga lá da escola que eu faço estágio, ela falou, eu falando do PPP, certo que já me deram uma cópia do PPP assim que eu entrei, porque como eles fazem um PPP para cada sala, colocam os pais, leem e assinam. Estão participando e vendo que é participativo lá. Aí eu falei assim, se eu não tenho meu PPP. Mentira, eu tinha dado para o senhor. Ai, Elise. Aí ela falou
assim, deixa de ser boba, entra na é só você colocar PPP, Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Aparece todos os PPPs de todas as escolas municipais de São Bernardo. E isso é lei, tem que estar lá mesmo. No estado a gente consegue fazer isso? Não, Annelise. No estado você precisa ver o PPP como comunidade, você chega na direção e pede. Ah, tá. Tá? A direção ela é obrigada a tornar isso público. Ah, então tá bom. Tá bom? Já tá grande que eu vou aprender isso. A gente vai aprendendo. Pessoal, mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Eu vou agregar mais coisas que eu acho que ainda Isso, não está conforme. tá certo. Gente, então, se todo mundo está tranquilo, a gente pode terminar a aula por aqui. Bom descanso para todos vocês, se cuidem e cuidem da família. Você também, Pro. Tchau, tchau. Obrigada, professor, você também. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Fica com noite. Fica com Deus. Boa noite, Pro. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Bom descanso.